Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a bolsa cantil retrô, que você pode fazer com abertura lateral ou com abertura assim, como eu vou ensinar, tá bom? A abertura lateral diminui o acúmulo de camadas nessa parte aqui de baixo do encontro do vivo. Então, se você estiver costurando e tiver dificuldade nessa quantidade de camada, você pode abrir ela de forma lateral. Eu trouxe essa opção aqui pra mostrar que fica linda também. Ó, a parte de trás, a gente tem porta-alça, alça. Eu vou te ensinar como que faz esse acabamento aqui do zíper embutido, sem precisar acumular unindo o canal do zíper e fole. Vai ser uma aula muito especial. Foi a aula de comemoração do meu aniversário, dos 38 aninhos, e eu quero compartilhar com você essa peça. Nós vamos começar pelo espelho frontal, depois a gente vai trabalhar nesse anel, vamos fazer o porta-alça, o zíper, e depois nós vamos unir as partes. Essa daqui é a parte do bolso frontal. Eu tenho aqui 4 tecidos, sendo que 2 deles eu coloquei direito com direito, posicionei o molde, ele mede 23 por 13 e eu fiz uma curvatura na mão. Então, se você puder, imprima. Aqui na descrição tem os links como que você pode baixar, tanto na lista VIP quanto no grupo do Facebook. E aí, com os moldes, a gente tem a parte já recortadinha e a parte maior, que fica mais fácil a gente depois refilar o forro, tá? Eu tenho essa parte aqui, o zíper, que ele precisa ser maior do que a nossa curvatura. Eu deixei aqui a descrição de você cortar 30 centímetros de zíper e também separe um cursor para fazer essa parte. O meu zíper, eu vou colocar ele sobrando um pouquinho aqui e a gente vai passar uma costurinha de segurança até aqui embaixo. Isso que eu fiz nesse lado, eu vou fazer no outro lado também. Então, eu vou, ó, remover aqui o zíper, posicionar a cremaleira em contato aqui com o principal e fazer essa costurinha de segurança. Feito isso aqui, a gente vai pegar os forrinhos, cada pazinho de forro, vai alfinetar quina com quina. É importante a gente deixar bem alinhadinho. E a gente vai passar uma costurinha aqui, acompanhando essa curvatura, olhando para esse lado, tá? Quina com quina, vamos costurar. Com esse dedinho, eu vou empurrando a cremaleira. Cuidado para não costurar em cima dela. Empurrando aqui o zíper. Vê como é que faz essa costurinha, ó. Devagarzinho. A gente agora vai refilar essa parte aqui do forrinho. Vou colocar todo mundo do lado direito. E a parte onde vai ter aqui, ó, a cremaleira, tem o verso, o avesso do zíper. E a parte onde ela tá aqui, ó, pra cima, é o meu direito. Então, a gente vai passar uma costurinha pra estabilizar. Depois que a gente passou aqui o pesponto, costurou aqui também nas bordinhas pra unir forro e principal. A gente agora vai colocar o cursor. Então, você alinhe bem essa parte do bolso e de baixo pra cima, coloque o cursor. Olha só como que ficou. A gente vai precisar agora da parte do espelho. Você vai ver que no molde tem 2. Um que é até a marcação do vermelho. Eu imprimi 2 vezes pra poder fazer o molde do estruturador. Então, você vai cortar o estruturador, tanto a manta quanto o TNT, que a gente tá trabalhando com estrutura desse tamanho, tá? Nessa marcação. E o tecido você vai cortar maior. Então, eu já cortei um pouquinho maior. Esse aqui eu até já coloquei o vivo pra gente adiantar, mas deixei ele sem estar com forro pra você ver, ó. O meu estruturador, ele tem a marcação exata, que é a marcação do pontilhado. O molde maior, que tá em azul, você vai cortar 2 vezes o tecido principal e 2 vezes o forro. A estrutura você vai unir nessa parte aqui do tecido principal, tá bom?
como eu fiz aqui, ó. Deixei esse assim pra você ver o verso. Olha só, eu fiz a costurinha dele baseado aqui na estampa. Então, eu aproveitei a estampa pra fazer o quilt. Aqui eu vou colocar o forrinho, aqui atrás, e ele vai ficar assim, ó, principal e forro. Essa parte aqui é a parte da frente, eu vou virar assim e vou posicionar o meu bolso. Se você não quiser acumular essa quantidade de camadas que tem aqui na união do vivo, você pode colocar o seu bolso abrindo assim. Olha que legal. Eu vou fazer esse aqui abrindo de baixo pra cima. A gente vai precisar achar o meio para que o nosso zíper, ele fique bem alinhadinho. Para achar o meio, você dobra como um pastel, ó. Vem aqui, faz um pique. Na sequência, lateral com lateral, embaixo vem e faz um pique. No pique inferior, a gente vai unir, ó, a parte do zíper, meio com meio. Caso você vá fazer de baixo pra cima a abertura do zíper. Então, pega um clipezinho, prende aqui e alinha, para que o zíper tenha a direção do pique de cima. O meu já tá ok, então eu venho aqui, prendo na lateral, vou prender também na outra lateral. E a gente vai virar para poder passar essa costurinha pelo avesso. Agora, toda essa sobra, ó, que fica pra fora do círculo, a gente vai refilar. Agora, você vai pegar o isqueiro e vai selar tanto a parte de baixo do zíper, quanto a parte de cima também, pra ele não desfiar. Pra gente não mudar o calcador agora e ser mais produtivo na confecção da bolsa, eu vou reservar os 2 espelhos e a gente vai trabalhar aqui no nosso anel. Esse daqui é o molde do anel e é o que a gente vai fazer agora, aproveitando que a gente tá com o calcador. Você vai perceber que tem cores diferentes para as marcações. O que tem em preto é o forro, ou seja, você vai cortar o forro maior, você vai cortar ele com 12 centímetros. O que tem de azul é o tecido principal, você vai cortar ele com 10. E o que tem de vermelho é a estrutura. Eu tô usando o TNT 150 e manta R2, 8 centímetros, tá? E aqui, ó, vocês vão ver também que existem tamanhos diferentes no comprimento. O forro, ele é maior pra gente refilar depois. A medida do principal é 71 centímetros, não pode ser menor nem maior. E a medida do estruturador é 69 centímetros, 2 centímetros a diferença entre eles. E aí, pra ficar mais fácil, já tem todas as marcações pra você fazer o molde. O que a gente vai precisar está aqui também. Então, eu já tenho o meu tecido estruturado. Lembra que eu fiz o quilt baseado na estampa? Então, aqui eu já tenho o tecido principal, TNT, a manta R2. E a gente vai fazer uma marcação aqui no meio. Você vai achar o meio do seu tecido já estruturado e vai marcar 5 centímetros, que é o meio, deixar 15 centímetros para um lado e 15 centímetros para o outro. Ou seja, a marcação de 30 centímetros aqui no meio. Então, a gente achou o meio, marcou 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá. Eu fiz até uma costurinha para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, tá bom? Aqui, daqui para cá, tem 30 centímetros. E a gente vai fazer uma marcação 2 centímetros para baixo daqui, tá? Marcou 2 centímetros para baixo, a gente vai posicionar o nosso porta-alça, que é o que a gente vai aprender a fazer agora. Nós vamos precisar de 4 tecidos que medem 6 por 11 para poder fazer o porta-alça. Você vai achar o meio, vai trazer as laterais pro meio e vai fazer 2 costurinhas. Uma aqui, outra aqui no meio, de cada lado, tá? Então, vocês vão ter 4 costurinhas ao todo para poder prender. E essa parte aqui do excesso, não se preocupe que vai ficar escondidinho. Então, vamos ter 4 porta-alças. Agora, a gente vai passar a costurinha nesse.
Agora, a gente vai pegar aqui a marcação que a gente fez do meio, centraliza, pega um gizinho e faz a marcação 2 centímetros pra baixo do final, tá? E aqui, na parte de baixo pra cima, você marca 2 centímetros também. Essa marcação vai guiar os nossos porta-alças, ó. A gente vai esconder a marcação com eles. E passar uma costurinha aqui na lateral. Você vai ver que vai sobrar, depois a gente refila. E essa parte daqui é de baixo pra cima. A gente também costura aqui na lateral. Lembrando, marcamos 2 de cima pra baixo. Marcamos 2 de baixo pra cima. E aí, a gente costura aqui na lateral. O que sobrar, a gente vai refilar e vai achar o meio do nosso porta-alça. Faz uma marcaçãozinha, porque a gente vai se guiar por ela. A nossa alça aqui, que a gente vai usar, ela tem 3 centímetros. Então, eu utilizo até ela como referência, ó. Deixo só uma sobrinha e faço a marcação para que ela possa encaixar aqui dentro. Meio com meio. Deixo uma sobrinha, 0,25, por exemplo. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Costurinha com retrocesso no início e no final. Se ela conseguir passar, significa que você fez o tamanho certinho. Então, faça o teste nas duas, nos 2 porta-alças. E confira. Se tiver menos, você deixa um pouquinho mais. Se tiver muito mais, você deixa um pouquinho menos, tá? Esse é o momento da gente fazer as conferências. Você remove aqui as marcações. Eu já fiz aqui desse outro lado também. Agora, a gente vai trabalhar na costura do zíper. Agora, a gente vai colocar direito com direito do forro. Prende aqui nas extremidades com alfinete. Eu fiz aqui a marcação dos 30 centímetros. Achei o meio, marquei 15 pra cá, 15 pra cá. No meio também. Aqui a borda tem 5 centímetros de cada lado. E ela vai ser o meu norteador. Essa costurinha que eu fiz, tá? Então, a gente vai passar a costurinha aqui com o calcador de 0,5 ao redor, exatamente na lateral, encostando nessa linha ou na marcação. Quando chegar no limite, você dá uns 2 pontinhos, retrocesso. E vem pra cá. 2 pontinhos, retrocesso. Vira. E segue, ó. O meu calcador, ele tem que encostar na marcação. Sempre com retrocesso aqui. Esse reforço que eu fiz aqui na quina ajuda a ele não abrir a costura, tá? Então, olha, é em cima dessa linha ou da marcação que a gente vai, com a tesoura, abrir esse espaço, ok? O pontinho que eu usei foi o pontinho número 2. Não pode ser um ponto largo, que eu tô usando tecido. Se for largo, vai ficar mostrando a costura. Ó. Chega bem pertinho aqui, remove esse triângulo, ok? Venho para o outro lado, por aqui, pelo meio. Chega bem pertinho da linha, ó. Por isso que a gente faz esse reforço. Bem pertinho. Cuidado para não romper a linha. Remove o triângulo. Agora, a gente remove essa sobrinha, deixando uma margem pertinho da linha, para ele não cortar a linha. Uma margem de segurança. Depois que a gente refilou, a gente vai colocar o forro
para ficar avesso com avesso. Forro de um lado, principal do outro. E aí, essa sobrinha, a gente vai colocar aqui, ó, empurrando e passando uma costurinha aqui nessa parte da lateral para poder prender. Olha como que vai ficar a parte aqui no meio. A gente vai puxando e costurando. E toda essa sobrinha a gente refila depois, tá? Essa parte daqui eu costurei do porta-alça pra cá, porque eu quero que fique uma parte solta. Então, eu vou vir aqui, puxar o meu forro, alfinetar. E essa sobra aqui, ó, eu vou refilar dos dois lados. Tudo que sobrar, eu vou refilar. Ainda com o alfinetezinho lá, a gente vem nas bordas e tira o excesso. Dessa forma, a gente vai ter forrinho e principal do mesmo tamanho. Eu vou precisar de um zíper maior do que essa abertura. E as medidas do zíper eu também deixei pra vocês, tá? Ó. Vou deixar ele sobrando uns 2 dedinhos de cada lado. Em uma das pontas, eu venho e coloco o meu cursor. Tem aulinha aqui no canal te ajudando a ter facilidade para colocar o seu cursor, tá? Tem 3 formas, caso você queira aprender, vou deixar aqui no card. Então, vou posicionar aqui o meu cursor e deixar os dois aqui no meio. Prontinho. Você vai precisar selar essa bordinha do zíper com isqueiro. Os dois. E aqui a gente vai fazer a pontinha, a ponteirinha do nosso zíper. As medidas aqui do acabamento do zíper também deixei no material complementar pra vocês, no molde. A gente vai encaixar aqui e passar uma costurinha. A gente vai refilar o que tiver sobrando. E a parte útil do nosso zíper, ele precisa estar sendo vista, essa parte da abertura. Para facilitar pra gente, a gente vai colocar a fita dupla face. A gente vai remover o papel protetor. Eu coloquei a fita dupla face só nas bordinhas. E bem aqui na lateral do zíper. Remover o papel protetor e vai encaixando aqui, ó. Só a parte útil. Deixando a mesma sobra dos dois lados. Deixei aqui sobrando. Agora, a gente vai passar uma costurinha, prendendo o zíper em todo esse material. Passa uma costurinha aqui, aqui, aqui e aqui. Assim, a gente já vai estar, ó, com o zíper costuradinho e com essa abertura pra nossa bolsa. Depois que a gente já fez essa parte aqui, ó, eu vou unir, passando uma costurinha com o pontinho número 2, aqui, pezinho de máquina. Essa parte principal com principal, e depois a gente vai passar forro com forro. Vai ficar parecendo que não vai dar certo, mas vai dar, tá? Confie. Agora, a gente vai colocar forro com essa parte aqui. Se você puder, abra as costurinhas. Tanto do forro quanto do principal. Costurinha com costurinha. E agora, a gente vai passar uma costura pra prender essa parte do forro que tá solta. Essa parte daqui, que é o porta-alça,
ela tá com todas as aberturas centrais liberadas para colocar a alça. E a gente vai colocar a alça agora. Antes de colocar, eu vou selar aqui a bordinha da nossa alça. Nós vamos ter dois tipos de precaução, de controle de qualidade. Um deles é o isqueiro, ou a vela, a chama do fogão. Você vai selar na chama azul e ele precisa ficar escuro. Se tiver claro em alguma parte, ainda não selou o suficiente. E você vai puxar. Se soltar, ainda não tá bom. Ó, percebe aqui, tá vendo? Vem com isqueiro e continua selando. Depois que esfriar, testa, não soltou, ponto 1 de segurança, check. Segundo ponto de segurança que eu gosto de fazer é colocar cola instantânea. Tô usando essa daqui, na bordinha de um lado e do outro, só na bordinha, para poder travar ainda mais a trama da nossa alça. Espera a cola secar e a gente começa aqui de baixo, ó. A gente vem passando a nossa alça do meio da bolsa, que a gente acabou de costurar. Ela vai vir de baixo pra cima, até chegar na parte do zíper, ok? Vou repetir o mesmo processo aqui, nesses dois porta-alças. A alça da gente vai ficar sobrando. Você vai pegar aqui, meia lua, deixar a meia lua aqui em contato com o porta-alça e vai descer ele assim, ó. Lembrando que eu tenho que deixar exatamente a sobra igual dessa alça, tá? Ó, desci ele assim. Fazer a mesma coisa aqui. Pego meia lua, encaixo nessa sobra. Quando ela tocar aqui no porta-alça, eu viro. E deixo ela sobrando. Observa aqui embaixo se tá repuxando em alguma coisa. Se tiver, você vai empurrando um pouquinho, soltando um pouquinho. Ela precisa estar livre, tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui pra poder prender tudo isso. E se você quiser, pode rebitar também. A costurinha que eu vou fazer vai seguir esse roteiro, ó. De cima também. Ó, prendi aqui. Essa minha alça tá presa. Agora, vamos repetir esse processo aqui nessa. Com essa costurinha, a gente acabou prendendo aqui o acabamento do zíper, prendendo a alça e fica tudo presinho, ó. Então, nós já temos a parte da alça de baixo prontinha. Vamos achar os meios, ó. Eu vou colocar aqui zíper com zíper, abertura com abertura. Achar o meio na parte de cima, dar um pique dos dois lados. E a parte de baixo, que é a costura que a gente fez do anel, é o nosso meio. Fiz o pique aqui em cima e aqui embaixo vou reservar essa parte. Vamos agora colocar o vivo no nosso espelho. Um lado eu já adiantei, o outro lado é o que a gente vai fazer agora, ó. Você vai pegar um pedacinho, tô usando aqui uma lonita, tanto pra fazer o acabamento do zíper, quanto pra fazer o acabamento do vivo, mas você pode usar tecido, tá? Se for usar tecido, lembre de fazer a bainha. A gente vai posicionar aqui e passar uma costurinha. Agora, a gente vai inclinar o nosso vivo, pra que ele possa encaixar inclinado quando ele finalizar. E não ficar aquela aberturinha aqui na frente, ó. Então, eu coloco ele aqui, passando um pouquinho do meu zíper. E a gente, com o calcador de zíper, tô usando o calcador que tem uma aberturinha aqui no meio. E eu vou passando essa costura com o pontinho 3,5. Com esse dedo eu empurro, limitando o meu vivo, e com o outro eu vou encaixando. Agora que a gente tá concluindo, ó,
Eu vou posicionar o meu vivo aqui. Na parte de cima eu marco onde que eu vou encontrar com o outro. E na parte de baixo também. Nós fizemos uma marcação e a gente vai cortar exatamente em cima dessa marcação. E agora é só encaixar, baixar aqui e finalizar essa costura. Observe que ele não fica com aquela partezinha do meio, ó. Ele se encaixa um no outro, como se não tivesse aquela aberturinha, que geralmente quando fica, ele fica empurrando pra frente, né? O acabamento fica perfeito. Então, a parte de baixo a gente já sabe que é a do zíper. A parte de cima eu fiz um piquezinho pra gente poder se guiar. Aqui a mesma coisa. E é nesse pique, tanto da frente quanto da parte de trás, que a gente vai encontrar o anel. Esse pique que a gente encontrou aqui, a gente vai colocar todo mundo do lado do forro. E aí, a gente vai pegar pique do meio com pique do meio e vai clipar. Embaixo a mesma coisa, ó. Pique daqui do zíper com o pique do meio. Aqui embaixo, venho e prendo. Aí, eu vou distribuir os clips aqui, ó, ao redor de todo o meu espelho. Já tô com todos os meus clips aqui distribuídos. Com o mesmo calcador, eu vou passando uma costurinha. Passamos, então, essa primeira costura. Agora, eu vou colocar aqui um pedacinho de fita dupla face. Eu sei onde que tá o meio. Estabilizo o viés aqui, ó. E agora, mudo o calcador. Você pode escolher o calcador de vivo ou o calcador de zíper com abertura lateral. E a gente vai passar essa costurinha aqui. Eu sei onde que tá o vivo. E vou costurando bem pertinho dele. Quando tiver terminando, eu corto, selo, venho com a dupla face, prendo aqui bem na bordinha, faço uma volta para fazer o acabamento do viés, puxo aqui um pouquinho e abraço do jeito que ele fique assim. Agora, a gente finaliza a costura. Agora, a gente vai desvirar, vai empurrando assim, e você vai na sua mesa de corte. Não faz isso na máquina de costura não, tá? Ó. Vai fazendo umas marteladinhas, pra poder deixar isso aqui bem alinhado. Feito isso, agora a gente desvira. Olha esse acabamento, ó, que lindo. Olha esse encontro. Dicas maravilhosas nessa aula, né? Eu sei onde é o meio, daqui, encaixo o espelho e refaço todo esse processo. Nós vamos precisar também de uma alça de 50 centímetros e uma alça de 1 metro. Essa alça aqui, de 1 metro, ela vai se transformar na alça transversal ou alça lateral. E essa alça daqui vai se transformar na alça de mão. A gente vai precisar, além dessa daqui de 45 centímetros, tá? A gente tem aqui já colocado na bolsa 2 meia-luas ou 2 meia-argolas. A gente vai precisar de 3 no total. Vamos precisar também de 3 mosquetões e 1 regulador de alça, ok? Para essa alça daqui, que é a alça de mão, nós vamos separar 50 centímetros de alça e 2 mosquetões. Para essa alça de 1 metro, nós vamos separar o que ficou faltando. Um regulador de alça, um mosquete e uma meia-lua, tá?
Então, cada um vai ser usado no seu momento. A gente vai agora fazer essa alcinha de mão. Eu vou colocar aqui, ó, o mosquete. Deixo aqui 4 centímetros. Dobro um pouquinho. E a gente vai passar uma costurinha do lado de cá. Antes de dobrar, eu venho já passei aqui o isqueiro para poder selar. E eu venho com a cola instantânea para poder travar aqui, ó. Depois que eu coloquei aqui a colinha, eu viro. E a gente vai passar a costura mais bonita desse lado. Eu faço uma costurinha, volto e finalizo. A costurinha vai ficar assim, olha o outro lado. A gente vai repetir esse mesmo processo nessa outra ponta. Marca 4 centímetros, coloca aqui o mosquete, dobra a pontinha e costura. Fiz então aqui a alça de mão. Essa costurinha que a gente fez aqui foi uma dica da minha aluna Bárbara. Ela disse assim, Tuca, se você não faz uma costurinha ou não coloca um rebite nessa parte, quando vem o peso, ele começa a enforcar essa parte de baixo. Então, eu já tô ensinando pra vocês como evitar isso. Obrigada, Barbie! Agora, a gente coloca aqui, vira e, ó, temos a alça de mão. Agora, a gente vai fazer a alça transversal. Vamos agora pra alça transversal. Olha só, que legal esse jeitinho de fazer essa alça, ó. Vou empurrar aqui. Aqui. Essa manchinha é a cola que eu já coloquei, tá? Com 4 centímetros que tiver tocando aqui, eu dobro e dobro. E a gente vai fazer aquela costurinha, lembrando que essa parte é a parte da bobina, da linha da bobina, e essa parte é a linha da agulha. Então, a gente vem, volta e vem. Fizemos, então, aqui a costurinha, olha. Agora, eu vou pegar o outro lado. A gente vai colocar meia lua aqui. Vai passar por aqui. De novo, aqui. E a gente vai fazer a costurinha exatamente igual a que a gente fez de mão. 4 centímetros, coloca o mosquete. Aqui já tá com a colinha. Vira e passa uma costurinha. Vem. Vai ficar assim. Então, nós temos o regulador. Aqui a pontinha, e do outro lado da alça, nós vamos ter a meia-lua. Você deve estar se perguntando, mas por que essa meia-lua? E eu vou te responder agora. Nós aqui temos uma alça de mão, né? Então, ó, eu tiro aqui o mosquete, prendo ele na meia-lua, encaixo esse outro mosquete aqui, e uma alça que era de mão, vira uma alça transversal e lateral. Então, nós temos 3 alças numa mesma bolsa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curte aqui, deixa o seu like, seu coração. Vai ser maravilhoso poder ler o seu comentário. Essa é uma peça que você vai vender muito bem. E espero que você capriche e arrase. Deus abençoe.